E hoje, em mais um episódio do Palavra de Peso, o meu convidado é o Dr. Luigi, psiquiatra, e ele trabalha com transtornos e também a gente vai estar abordando aqui sobre autismo, TDAH, entre diversas outras questões que acontecem com o ser humano, como ansiedade e depressão. Seja muito bem-vindo, Dr. Luigi. Muito obrigado, Vitória. Então, E a hoje, surpresa? a surpresa, né? Hoje a gente vai fazer um podcast, o começo desse podcast, ele é uma pegada bem diferenciada, porque o doutor Luigi acabou fazendo uma contratação de um trabalho meu e a gente teve um processo em conjunto ali de estar desenvolvendo, até um pouquinho nervosa de falar sobre isso, de estar desenvolvendo um acompanhamento ali e teve um dia que, na nossa reunião, no dia de gravação, você me perguntou. Será que eu não tinha alguma coisa porque eu tinha um determinado comportamento? Que eu acho que eu tava com um comportamento repetitivo de ansiedade, alguma coisa assim. E aquele dia que você colocou aquilo, ficou com uma pulguinha na minha cabeça. Você colocou uma pulguinha na minha cabeça e eu comecei a me questionar algumas coisas. E aí eu identifiquei que o ser humano ele tem travas por dois motivos. Às vezes é por falta de conhecimento e se a pessoa tem todas as ferramentas e mesmo assim ela continua tendo alguns comportamentos, algumas coisas que fogem do normal, que atrapalham a qualidade de vida dela, possivelmente ela possa ter outra coisa. Enfim, isso ficou na minha cabeça. E aí eu fiquei durante, eu acho que uns 25 dias, todos os dias quase para digitar uma mensagem para você para falar de uma consulta, só que eu tinha vergonha e na minha cabeça daquilo eu tava com vergonha e eu falei, não, mas e todo dia, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Até que aí eu convivi com a minha sogra, que é psicóloga, e durante o dia a dia ela me acompanhando e ela vendo algumas coisas que eu tinha, ela falou assim: "Eu acho que você tem que ir pro psiquiatra e você tem que tomar remédio". E quando ela me trouxe esse detalhe, eu comecei a ficar com muito nervosismo e comecei um processo de negação na minha cabeça. E comecei a questionar Deus. Por que que é que eu tenho alguma coisa? Por Mas que que isso é é... muito Não, pesado, porque não. quando alguém fala assim, o que eu tenho alguma coisa, a pessoa, ela não é um fardo que ela carrega, uma coisa que, assim, algumas pessoas têm, outras não têm. Todo mundo tem um pouco de tudo, tudo é um espectro. Todos os transtornos, todos os diagnósticos são um transtorno. É diferente de uma infecção, que a pessoa não é para ter zero bactéria ali naquele lugar e de repente tem bactéria, é uma infecção. Então, quando a gente fala assim, tem um transtorno, quer dizer que você está do normal, da maioria das pessoas, você está deslocado em certo aspecto. Você está fora da normalidade. E o fato de você ter que tomar remédio ou não, isso vai depender de se você se beneficia disso. Né? Se for bom para você, ok. Agora, quando alguém diz assim, você precisa de um psiquiatra, precisa tomar remédio, alguém está botando uma dúvida sobre a tua própria lucidez. Né? Se a pessoa começa a pensar, será que eu estou ficando louca? Aí começa a duvidar. Exatamente. E aí, aonde que chegou o ponto do porquê que eu falei que hoje ia ser diferente? Eu fiquei com vergonha de procurar o psiquiatra. E você tinha me trago isso, eu falei, nossa, mas por que que a pessoa teria vergonha? Até que veio até mim. Porque a gente teve uma conversa sobre isso. Você falou que às vezes a pessoa ficava com um monte de questionamentos. Então, eu fui orar, eu fui conversar com Deus. E aí eu comecei a fazer tudo aquilo que você tinha me falado naquele momento que eu não sabia. E eu vivi na pele tudo que você falou que os seus pacientes passavam. Até que teve um momento que, por eu saber e confiar muito na minha sogra, qual foi a minha forma? Eu fiquei com medo. Eu falei, não, eu não vou contar pro Luigi, porque se eu tiver alguma coisa, eu não quero que o Luigi saiba, eu vou ficar com vergonha. Meu Deus, E mas eu o que não. que é que você tem? Aham, aí Eu não sei. calma. Eu fui e fiz uma consulta com um psiquiatra que é do Paraguai, que fala em espanhol. Então foi feito um processo de tradução e tudo, foi feito lá com ele. E você se recorda que quando você perguntou sobre a minha vida, eu falei assim: tem um trecho que eu travei, eu falei, não sei como é que eu vou falar sobre a minha vida. Então eu Uhum. vivi muitas questões muito pesadas de infância. E aí depois que eu passei por uma consulta com um psiquiatra, foi falado de se eu não me engano, uma coisa associada a estresse pós-traumático que ficou muito forte, que era conectado um pouco ao transtorno de personalidade. E daí, quando me trouxe isso, veio aquele peso, toda aquela coisa. E eu vivi a sua persona, que era o que a gente tanto conversava. Eu, como se eu tivesse vivenciado tudo aquilo na pele. E comecei o processo de medicação. Uhum. Quando eu comecei o processo de medicação, e incrível que pareça, essa consulta ela só estava agendada para o dia 11. E como o seu podcast era de hoje, foi agendada antes, porque foi conseguida essa vaga com essa pessoa. Então eu fiz com a pessoa de fora por vergonha que eu tive. Uhum. Depois passei por todo esse processo de questionamento. E eu queria me usar, até eu falei assim, não, eu vou deixar passar mais tempo, mas eu não acho que é o momento. Para desmistificar isso para as pessoas que
por mais que a gente se encontre em momentos que está tendo ali situações que estão prejudicando a vida, que estavam realmente trazendo um prejuízo para tanto em questão de mentalidade para relacionamento, para crescimento de trabalho, estava me prejudicando, eu decidi abaixar a guarda para isso e identifiquei que realmente o remédio ele não é um vilão. Ele é realmente algo que está me ajudando e eu estou conseguindo produzir agora de uma forma... Quero até chorar um pouquinho. Eu estou conseguindo agora produzir de uma forma diferente. Estou conseguindo olhar para as coisas diferentes. Minha compulsão por comida que estava muito forte passou. Porque eu comia muito e na minha cabeça eu achava que eu estava com muita fome. O desconforto todo psicológico que eu tinha parece que fez aquilo ali, ó. Cessou, simplesmente. Então, e isso foi graças a que eu nunca tinha conversado profundamente com um psiquiatra. Agradecer a você por ter colocado aquela sementinha na minha cabeça. Que você tava doida. Você falou assim, basicamente, se eu tinha alguma coisa e quando você trouxe isso, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E dizer que eu posso até mesmo falar que, gente, qualquer coisa dessas que vocês estiverem sentindo ou pensando, se permitam. E o processo também, que é um detalhe muito interessante. O psiquiatra, ele não sai empurrando o remédio, porque eu tinha medo de, vai tacar um remédio. Não. Parece uma terapia, só que é diferenciada. Parece uma terapia, mas é uma questão diferente. É como se fosse um processo que eu identifiquei. Como é que você diferenciaria? O que eu identifiquei foi que o quê? Ele buscou pegar episódios bem marcantes da minha vida. Não foi uma questão muito de eu desabrochar as minhas emoções e o processo de chorar, mas não. Foi episódios bem marcantes de questões de trabalho, de relacionamento, de trauma, se eu tinha algum comportamento... E eu tinha um comportamento que era como se fosse automutilável, só que na minha cabeça era muito, tipo, de ficar mordendo muito o dedo até sangrar, que machucava muito. E pra mim isso era muito normal, e eu vivi a vida inteira com isso. Que não sabia que tinha outra possibilidade, né? Não, e aí quando ele começou a perguntar, ele foi fazendo essas perguntas de determinados comportamentos. E aí quando ele foi guiando e eu fui fazendo toda uma trilha da minha vivência, ele falou assim, é como se você tivesse passado, tipo, por uma terceira guerra mundial e você tá com um trauma ainda que não foi curado e tudo. E era muita pressão sobre mim. Só que aí eu, como uma pessoa muito forte para as pessoas o tempo inteiro, eu escondia muito bem. E fiz muita terapia. Só que, mesmo assim, eu tinha que fazer um estilo de terapia contínuo, que eu não tinha essa noção, e precisava do medicamento para que me ajudasse a eu conseguir ter um estilo de vida normal. Porque eu estava tendo algumas nuances de temperamentos de humor diferente e eu não estava conseguindo entender. Então, até, por exemplo, para comer é diferente. Eu estou comendo, eu estou tendo saciedade. Eu tô conseguindo comer um doce e eu como aquele doce, aquele pedacinho e deixo ali o restante. A forma de pensar e de falar já tá sendo diferente pelo começo da medicação. E olha que tem pouquíssimo tempo, menos de umas... Não, acho que tem quase 9 dias, se eu não me engano. E eu já vim sentindo essa diferença. E claro que é só depois de umas 2 semanas que realmente tem uma diferença total. Então, quando identifiquei isso, eu fiquei com muita vergonha. Fiquei sentindo muito mal. Só que aí, depois que passou por um remédio, eu entendi. Eu falei, nossa, parece que tudo conspirou pro bem, pro dia do podcast ser de hoje. Eu queria utilizar até mim mesmo como esse exemplo e dizer que foi ali o detalhe de você ter analisado o meu comportamento em um momento de reunião contrário, que é uma prestação de serviço que eu estava fazendo para você, de você ter colocado aquilo ali na minha cabeça e realmente eu ter aberto ali o leque, porque até então muitas pessoas me falaram isso anos anteriores e eu sempre fechei a cabeça para todo mundo. E você, por ser uma pessoa que não me conhecia e trouxe ali de um modo sutil, não chegou me atacando, sabe? Eu comecei a identificar e falei, não, realmente eu preciso tratar e tá sendo maravilhoso. O remédio não é um problema, é uma base ali para dar um suporte para nossas emoções. Eu fico honrado que tenha feito a diferença, né? Geralmente a gente vai levando, né? Fica nessa negação porque a gente não quer compreender que tem algo que está fora do normal. A gente quer se sentir que está tudo bem, tudo certo. E às vezes a gente negligencia sintomas que são coisas muito sutis, né? A gente sofre e nem sabe que está sofrendo aquilo porque não sabe que tem uma solução para aquilo, às vezes. A terapia vai ser diferente porque na terapia você vai elaborar aqueles teus processos psicológicos, né? Vai entender o porquê que as coisas acontecem de tal maneira. A psiquiatria está mais focada no o que é que está acontecendo, né? Então, que nosso
não o único, né? A gente faz um pouco de psicologia também, precisa entender os processos psicológicos, mas a nossa principal arma ali contra esse inimigo, que é o transtorno mental, são as medicações, né? Então a gente entende ali da farmacologia, dos processos de como funciona lá no cérebro, né? E aonde a gente vai agir com eles. São coisas linkadas, né? Porque tudo isso acaba culminando no funcionamento da mente, né? Mas são abordagens diferentes, né? Perfeito. E, doutor Luigi, aqui eu trouxe algumas questões, é claro, minhas vivenciadas de comportamentos silenciosos que eu tinha, que eu não foi visto antes, né? Eu queria, assim, que você pudesse falar um pouco mais sobre comportamentos, às vezes, silenciosos que a pessoa tem, que é um sinal dela passar ali, buscar uma consulta com o psiquiatra. Quais são os comportamentos que ela possa estar tendo no dia a dia dela? Comportamentos silenciosos. Eu fico pensando no quanto o TDAH sofre sem saber que tem algo errado, sabe? Porque isso foi o que eu passei, né? De perceber que a gente não funciona bem, que tem alguma coisa errada com a gente, que a gente observa as outras pessoas performando de uma maneira. Por exemplo, permanecer numa reunião, numa aula, numa sala, né? Para o TDAH, aquilo lá é uma experiência terrível. É um tédio absurdo, que não é à toa que acaba chegando atrasado, sai antes da hora, porque ele sofre mais que os outros. Não, isso é inegável, porque é tudo relacionado à dopamina ali. E o TDAH, quando como ele não sabe o que está acontecendo, né, ele vai tentando se colocar naquela normalidade, agir como todo mundo. E aí ele vai se sentindo fracassado porque ele não consegue, né? Então o TDAH ele não consegue, a criança, por exemplo, a criança com TDAH, ela não consegue permanecer sentada, ela não consegue permanecer fazendo atividade. E aí todo mundo chega e pergunta assim, por quê? Por que você não consegue? O que te falta? Isso é preguiça? Você tem preguiça? Você não tem vontade? E o meu trabalho é justamente de esclarecer essas coisas quando eu estou falando de crianças com seus pais, né? Ó, ele tem TDAH, então você tem que olhar para isso como uma incapacidade dele, é uma dificuldade, né? Você tem que ajudar ele a permanecer sentado, ajudar ele a conseguir fazer a tarefa, mais do que cobrar dele, né? O estresse pós-traumático tem alguma associação, ou transtorno de personalidade, tem um pouco de associação com o TDAH em algumas coisas? Teria? Com TDAH, não. Porque, por exemplo, esse detalhe que você falou é uma questão muito interessante, porque é o que eu identifico, tem muitas pessoas que têm muitas habilidades e eu tinha uma grande dificuldade na questão de organização de processos para fazer uma determinada coisa. Por exemplo, empreender é uma coisa, você se tornar empresário, construir time, equipe era uma outra situação. Então, às vezes eu ficava ali com coisas simples, as pessoas fazendo na minha frente e eu sabia todo o conhecimento e parecia que eu não ia. E era um sofrimento de parecer que você fica se sentindo para baixo. Você fala, meu Deus, eu sei e parece que não vai. E aí eu fiquei, como você trouxe essa situação, pensei, será que tinha alguma coisa a assimilar? Eu, eu acho que não, porque quando a gente fala de TDAH, a gente fala de um transtorno de neurodesenvolvimento. É uma alteração que está lá dentro do teu cérebro, do funcionamento do teu cérebro. E o que realmente acontece com a pessoa que tem TDAH é uma dificuldade na autorregulação. E da função executiva, ela não consegue executar bem aquilo que ela pretende fazer. Então, isso vai desde manter a atenção naquela atividade que ela está fazendo, conseguir finalizar aquela atividade, né? E conseguir bloquear os estímulos externos, por exemplo. Então, é muito fácil para o TDAH se distrair, pega o celular, se distrai, vai fazer outra coisa. Agora, não é só TDAH que causa distratibilidade, e impulsividade e agitação, de não conseguir ficar parado. Ansiedade, depressão, mesmo transtorno bipolar, tudo isso também vai culminar numa distratibilidade, uma dificuldade de executar as coisas, né? Quando você fala de transtorno do estresse pós-traumático, isso não é isso que vai causar um TDAH, e o TDAH não consigo ver relação uma coisa com a outra, não. Agora, você estar ansiosa, seja lá qual for o motivo, vai fazer você performar menos, por exemplo. Vai fazer você ter menos atenção nas coisas que você está fazendo.
A gente fica buscando meios ali para trazer algum alívio de certa Trazer um forma. alívio. Que muitas das vezes, que inclusive eu fui identificando depois, né? Que depois que você passa por isso que você entende, você passa pelo processo de se sentir mal, só que depois você vai em busca de conhecimento. Então, da mesma forma como eu estava ali na comida, tem muitas vezes as pessoas que vão para o álcool, acredito eu, que vão para uso de alguma coisa ilícita ali, para simplesmente conseguir ir driblando essas sensações e ir mascarando. Sendo que só o fato de, às vezes, baixar a guarda e buscar um psiquiatra e buscar realmente ajuda já seria ali o bacana. Então, sobre essa questão que você falou do TDAH, então a gente diria que pessoas que sofrem com TDAH têm dificuldade também de manter relacionamento com uma única pessoa? Com certeza, né? Por vários aspectos, né? Primeiro que a pessoa com TDAH, ela frustra muito o companheiro, porque vai desde as coisas mais banais, como esquecer datas comemorativas, esquecer de dar a atenção necessária, ser distraído, né? Assim como ele é distraído na atividade que está fazendo ali, é distraído no relacionamento também. Não percebe as coisas, não se toca daquilo que está acontecendo ao redor, né? Outra questão é a busca por novidade, né? Que o TDAH, como ele tem essa compulsão por dopamina, né? Ele precisa de mais dopamina, pode interferir. Ele está indo procurar um relacionamento conjugal, por exemplo, né? De não se contentar com aquilo que está tendo ali. Interessante. Sobre a questão agora, trazendo um pouco do lado do autismo, como é que essa questão do autismo afeta no relacionamento? Olha, o autismo ele é justamente um problema de relacionamento, né? É uma dificuldade da pessoa de realmente entender as normas sociais, as normas que regem um relacionamento, a relação entre duas pessoas, né? Então, o autista, não existe um estereótipo do autismo. Cada autista é diferente, cada um vai ter um tipo de relação, né? Mas o que tem em comum em todos os autistas é essa dificuldade de compreender as normas sociais, de muitas vezes não entender qual é o sentido de, por exemplo, eu entrar numa sala, tem pessoas ali de estender a mão para cumprimentar. Tem autistas que aquilo lá não faz o menor sentido, de dar tchau, de mandar um alô de vez em quando, sabe? O autista ele tende a se portar de uma maneira estranha, né? É, porque ele não compreende, ele não sabe se relacionar da mesma maneira que a maioria. Então, você diria que, no caso, o parceiro de um autista sofre bastante por conta desses detalhes. É, vai desde o sentido de que a pessoa que está com um autista e não sabe que é autista ou não tem diagnóstico, por exemplo, aquela pessoa está muitas vezes esperando uma mudança. Tá? Por que ele age assim? Por que ele age dessa maneira? Você tem que agir diferente, tem que agir diferente. E aí, quando descobre que é autista, por exemplo, vai ter que entender que aquilo lá é uma dificuldade da pessoa. Ela não consegue desempenhar tal função, de tal maneira, né? E isso pode atrapalhar, pode, mas não é regra também, né? Porque a partir do momento que o companheiro compreende uma dificuldade do autista, por exemplo, isso pode ser um motivo de aproximação também, né? Tem autistas que se juntam justamente porque são dois autistas muito parecidos, que vivem na mesma casa e praticamente não se falam, e esse é o relacionamento ideal para eles, sabe? Tem mesma coisa da função sexual. Tem autistas que estão casados, estão juntos e não tem sexo porque simplesmente não faz o menor sentido para eles aquilo. Existe todo tipo de coisa. O autista também? Isso é um exemplo, tá? Mas não quer dizer que todos são assim, não. Cada um vai ser de uma maneira. E no contexto para a pessoa que se relaciona com alguém que tem TDAH, o que que você daria de dica para essa pessoa? Ter paciência. Ter paciência. Não se frustrar, não colocar a pessoa para baixo. Entender que as falhas que a pessoa com TDAH comete não são porque ela quer. Ela tenta de toda maneira e ela também está se sentindo frustrada e se sentindo um fracasso ali, porque às vezes esqueceu uma coisinha, saiu de casa, esqueceu de pegar a chave, esqueceu um compromisso, esse tipo de coisa. Entendi. E dentro do espaço de trabalho, né, a pessoa que ela tem TDAH,
e vamos supor que as outras pessoas ali não compreendam, não entendem que ela tem. O que que você daria assim como dica de um direcionamento para a pessoa que, não que necessariamente até às vezes ela saiba, mas ela tem essa desconfiança de como que ela agir ali no trabalho para que seja menos prejudicial para ela? Olha, às vezes eu fico imaginando que saberem que aquela pessoa tem TDAH, isso parte, antes de tudo, da própria pessoa saber o que que ela tem, como ela funciona, né? Como o TDAH funciona, porque ela consegue explicar os motivos de algumas coisas por que que acontecem, de esquecer um prazo, é, é uma pessoa geralmente distraída, né? E então ela vai precisar de mais paciência, ela vai precisar um pouco de colaboração dos outros, né? Quando esses tipos de falhas acontecem, porque senão ela vira motivo de chacota, vira motivo de o chefe vai estar sempre descontando em cima porque não entende que aquela pessoa está determinada falha. Só que a questão é que a pessoa com TDAH, ao mesmo tempo que ela tem falhas, a gente fala só de falhas, né? Ela também tem habilidades, tá? O TDAH, ele tem as suas vantagens. Por exemplo, a questão do hiperfoco é uma coisa quase que, não digo regra, mas é muito comum uma pessoa com TDAH ela ter hiperfocos. Quando ela começa a fazer uma coisa que ela está empolgada, ela persiste, persiste, persiste de uma maneira quase que obsessiva. Isso pode ser bom num trabalho, por exemplo, desde que seja coordenado e consiga se observar isso, porque daí você vai pedir para o TDAH fazer uma tarefa que é chato, não é a área dele, ele vai ter mais dificuldade que a pessoa normal. Agora, a partir do momento que se descobre que a determinada pessoa que tem TDAH desempenha bem numa tarefa, ela pode talvez desempenhar muito melhor que todos os outros juntos naquela tarefa. Então é uma questão de você descobrir qual é a habilidade especial, o superpoder do TDAH, né? Foi revelada uma questão que foi um detalhe bem interessante, que grandes CEOs e grandes empresários ou tinham ali o TDAH ou o autismo, como, por exemplo, o Elon Musk tem TDAH e autismo, se eu não me engano. Então, assim, são pessoas que quando se descobrem ali, como você disse, no seu talento e elas vão pelo aquele caminho, tem tudo a brilhar. Assim como também o Messi, que tem autismo e é um dos gigantes dos jogadores aí do mundo, né? Claro, é achar o seu nicho, o seu trabalho, né? Onde desempenha bem. Perfeito. E uma coisa que eu queria até falar, que as pessoas hoje em dia estão tendo muito conflitos, essa foi uma estatística de que 70%, se eu não me engano, vou até procurar essa informação, se eu não me engano, acho que era 70% das pessoas não trabalham em profissões que realmente gostariam. E trazendo isso, por exemplo, para o TDAH, você diria que o TDAH tem uma dificuldade de decidir qual é a profissão que ele vai atuar? Por questão de muita dúvida ou muitas ideias? O TDAH ele tem a tendência de não persistir, né? Porque quando a gente fala assim de uma carreira, né? Seja qualquer tipo de emprego, uma carreira acadêmica, por exemplo, ela precisa de uma dose muito alta de persistência. A pessoa tem que passar por etapas que são penosas por extensos períodos de tempo. E é aí que bate a dificuldade do TDAH. Porque às vezes ele tem um tempo de ótimo desempenho que é muito curto. Às vezes é uma questão de algumas horas, né? Agora, quando a gente fala de rotinas diárias, aí já entra a dificuldade do TDAH, né? Por isso que, para mim, foi assim, né? Eu, antes de fazer medicina, eu fazia engenharia elétrica e eu era uma pessoa completamente desorganizada. Faltava aula, eu não ia, perdia as tarefas, perdia as provas. Assim, ó, foi um fracasso total, né? E essa persistência na faculdade, para mim, sempre foi um desafio, porque é semestre, após semestre, aquelas disciplinas, né? E você não tem bem o foco claro, o objetivo claro na tua frente, ele está muito distante, anos distante, né? Isso bate na dificuldade do TDAH. E acaba causando um processo de desmotivação. Claro, por isso que tem tanto abandono, a pessoa com TDAH ela tende a ficar menos tempo no emprego, a Dificuldade de manter amizades. dificuldade de manter amizades, eu não sei se é tanto, eu acho que mais, eu fico pensando no sentido de a pessoa esquecer dos amigos, assim, porque o TDAH, às vezes, ele é tão
destabanado, que ele fica fazendo as coisas dele lá, que ele esquece que ele precisa mandar mensagem para alguém para relembrar que existe, né? Mas nesse sentido, é compensado com o TDAH, ele consegue ter amizades de longo prazo, né? Talvez não é uma pessoa tão sociável, mas faz de cada um também, acho que não interfere, não. Perfeito. E, doutor Luigi, vamos falar daquela que é a mais clássica de todo mundo, a questão da ansiedade. Porque, às vezes, todo mundo agora tem aquela, eu tenho ansiedade, agora meio que parece que virou como se fosse água. Todo mundo tem um costume ali de estar falando. Eu queria que você explicasse ali os tipos de ansiedade que existem, né? Quais são os tipos de ansiedade e como a cada tipo, como você foi explicando, como é que a pessoa ela vai conseguindo brevemente identificar se ela pode se enquadrar em cada um deles. Uhum. Assim, ansiedade todo mundo tem. A ansiedade ele é um processo natural do ser humano. A gente precisa da ansiedade para a gente se precaver de eventos perigosos no futuro, por exemplo. Então, se a gente vai se expor em alguma coisa que vai nos colocar em risco, a gente precisa daquele nível de ansiedade, aquele nível de adrenalina, né? Agora, existe a ansiedade sinal, que é isso que a gente sente, né? E a ansiedade sintoma, que é aquilo que a gente expressa, né? E causa na gente. Então, assim, quando começa com sintomas tremor, palpitação, sensação de sufocamento, falta de ar, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma apresentação em público, por exemplo, aquela ansiedade sempre existe. Todo mundo vai ficar um pouco ansioso antes de entrar num palco. Agora, tem gente que não consegue subir no palco, isso pode ser um sintoma, né? Isso pode ser algo a ser tratável. Às vezes, a gente tem no nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro ali que é responsável pela ansiedade. É como se fosse um botãozinho que liga quando a gente está numa situação que causa ansiedade. Só que a pessoa com transtorno ansioso, ele tem aquele botão lá muito mais forte, digamos assim, ou muito apertado muito mais vezes. E a pessoa perde o controle daquela ansiedade que deveria ser só um sinalzinho, uma coisa leve, passa a dominar o pensamento, o comportamento, as emoções daquela pessoa. Vindo como se fosse um leque de muitos pensamentos negativos e às vezes até trava a pessoa. É uma preocupação, né? É um medo e preocupação. E às vezes pode ocorrer, por exemplo, das vezes a pessoa nem saber pelo que se trata, do nada o corpo travar. Porque teve um dia que isso aconteceu comigo, uma palpitação, aconteceu tudo isso, eu tive que ficar deitada e não conseguia levantar de tanto coração acelerado, 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 acelerado. E aí depois eu comecei a me preocupar, tipo, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Nem me vinha a cabeça o que que era Você ao estava certo. travada. Uhum. Existe um sintoma que me veio agora que é um transtorno, né? Transtorno dissociativo, ou transtorno somático, que justamente são sintomas físicos que causam que tem origem psicológica. Às vezes a pessoa não tem uma ansiedade e de repente ela tem uma crise, né? Ou às vezes ela perde movimento de metade do corpo, como se fosse um AVC, ou ela tem uma crise como se fosse uma epilepsia, uma convulsão, sabe? São quadros muito esquisitos de se ver, né? Quase sempre identificado, sempre tem, né? Sempre tem uma causa psicológica ali, algum trauma, alguma preocupação ocorrendo, alguma situação ali ao redor. É, e muitas vezes ele não tem uma origem, não consegue identificar da onde que veio isso. A pessoa que ela vive em estado de alerta o tempo inteiro que algo possa acontecer de ruim, ela se enquadra no quê? Pessoa que está sempre alerta. Por exemplo, ela tá andando dentro do carro, ela tá com medo do carro bater, aí vem uma pessoa na rua e ela tem medo daquela pessoa atacar ela. Daí eu acho que a gente está falando de sintoma obsessivo, né? Aqueles pensamentos que ficam invadindo a nossa mente o tempo todo, que a gente não consegue controlar, né? Então, você fala assim, você está na rua, está preocupado, parece que o tempo todo vai vir um desastre, né? Parece que vai acontecer uma coisa ruim, vai vir um carro, vai aparecer um assaltante. Isso são pensamentos obsessivos. Também é um tipo de ansiedade, né? Tratado mais ou menos da mesma maneira, né? E aí tem também o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é quando a pessoa tem alguma compulsão para se livrar daquele pensamento. Aí a gente lembra do toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Lavar as mãos, às vezes a pessoa fica com aquele pensamento obsessivo de que a mão está suja, o tempo todo sujo, o tempo todo sujo, ela precisa estar lavando a mão, por exemplo.
Aí quando está numa situação ansiogênica, né? Vai viajar, por exemplo, semana que vem e está ansioso com a viagem, o toque piora. E a pessoa começa a apresentar outros toques, né? Outras compulsões. Tudo na tentativa, porque aquele ritualzinho ali, na tentativa de limpar aqueles pensamentos obsessivos. E sabe uma coisa que eu identifiquei? Porque durante muitos anos da vida eu convivia muito sozinha e muito isolada. Eu sempre fui muito isolada e muito sozinha. E depois, é claro, de um relacionamento, estar conectada à família, a pessoas saudáveis psicologicamente, tudo, eu comecei a analisar que eu era muito diferente dos outros. Em muitas coisas e comportamentos e jeitos que eu lidava. E alguns desses pensamentos, até mesmo obsessivos, claro, por conta de traumas e várias questões que aconteceram, eu achava que aquilo era normal e que todo mundo tinha isso na mente. E são coisas que passam na nossa cabeça que às vezes a gente fica com vergonha de falar para outra pessoa, né? Nossa, porque, por exemplo, eu já vivenciei algumas coisas que tava andando assim na rua, isso foi quando eu tinha 19 anos. Veio um cara atrás de mim assim, ele me atacou, ele me segurou. E nisso que esse cara ele me segurou, a minha sorte que eu tive foi porque eu era um pouco mais alta, eu consegui me soltar e sair correndo. Foi na época que eu, 19 anos, estava finalizando a questão da escola. Então, até hoje, e hoje eu já tô com 27, todas as vezes que eu tô andando na rua, tem alguém atrás de mim, eu tô achando que essa pessoa vai me atacar. O tempo inteiro eu tô achando Uma que essa pessoa vai me atacar. preocupação constante. Exato. Então, isso fica ligado. E aí, se às vezes tá andando, por exemplo, uma criança com uma pessoa muito mais velha e que, tipo, parece o avô, eu já acho que aquela pessoa quer fazer uma maldade com aquela criança. Então, a minha cabeça, ela sempre foi muito assim. E, claro, isso me ajudou a defender muitas pessoas, ajudar e lidar com muitas questões, que eu digo que, por mais que isso é uma coisa ruim, me ajudou a muitas coisas, a ser uma pessoa que me lidei muito bem com a vida, independente dos lugares onde eu morei. Só que isso são coisas que vêm na minha cabeça. Eu vejo mal em tudo muito com uma facilidade assim extrema, que às vezes as pessoas falam, mas como é que você tá vendo? Eu tô vendo. E pra mim, eu me achava espertona e achava que era normal e me achava à frente das pessoas. Só que aí, depois que eu fui identificar e estar com pessoas normais, próximas a mim, que aí eu comecei a ver, não tá certo isso aqui, por que que eu tô vendo maldade em tudo, maldade em todo mundo, maldade em tudo isso? Então, Assim, a desconfiança, ela é uma coisa que vai estar presente sempre. Todo mundo vai ter um certo nível de desconfiança. Agora, quando isso começa a sair do normal, né? Quando começa a ser mais forte que a própria pessoa, mesmo quando ela não quer estar desconfiada, ela sabe que não tem motivo, mas mesmo assim ela se deixa guiar por esses pensamentos, né? Aí que entra a pessoa tá fora do normal, né? exato. Desconfiado demais, muito medo, muita preocupação. E eu identifiquei uma coisa que, inclusive, eu queria até que você trouxesse um pouco, porque às vezes eu descobri que foi por conta disso, né? Agora que eu tô fazendo minha carteira de motorista e por conta de medo que eu não tinha feito antes. Medo de fazer a prova Medo de acidente. de acidente. Uhum. Então, eu fui analisando, por que que eu não tirei tal coisa? Por que que eu não fazia tal coisa? Então, às vezes eu vejo tantas pessoas que são travadas em muitas coisas nas suas vidas, como fazer carteira de motorista, como fazer alguma outra coisa da vida, justamente por conta do medo. E aí, depois que eu fui tomando a conscientização e entendendo, olhando para toda a vivência de trás, porque na minha cabeça eu falava, não, superei tudo e tudo forte, e não me afetava nos dias de hoje. E aí simplesmente eu fui analisar, nossa, olha o quanto de coisa que o medo paralisa. E o quanto que a gente fica deixando por debaixo do tapete ali acaba sendo algo que vai prejudicando na frente. Minha sorte que eu digo que eu descobri tudo ali aos 27. Então já tá algo mais tranquilo e algo que é trabalhado todos os dias com terapia. Eu acho que é só a gente fazer uma análise, uma autoanálise, né? Quando a gente está numa situação dessas, que é o quanto essa minha emoção, esse meu medo, tem a ver com o racional, do que de fato está acontecendo, né? Então, por exemplo, assim, eu vim aqui no podcast. Eu sei que tem gente que, meu Deus, isso aqui seria um terror, né? De vir aqui falar no microfone, na frente de uma câmera, é, de estar sendo exposto, né? Só que aí, por exemplo, eu racionalizaria de que maneira? É gravado, não é nem ao vivo. Se eu errar, não tem problema. Se eu errar e for pro ar, vai estragar minha carreira, vai. Entende? São vários níveis de racionalidade que a gente tem que ter para entender que não tem problema, mesmo assim eu vou. Agora, se apesar de toda a racionalidade a gente não consegue fazer, aí é uma coisa patológica. Aí a gente está deixando de ter o nosso potencial, né? Deixando de se expor numa situação que ela é inócua, né?
Não tem perigo nenhum vir aqui no podcast, por exemplo, mas o nível de ansiedade é como se fosse lutar com um leão. Exatamente. E, doutor Luigi, aproveitando, como a gente estava falando de transtornos compulsivos, né, da pessoa, a gente falou, por exemplo, de compulsão, e agora que está muito em alta, que são dois assuntos que principalmente eu estou acompanhando um pouco desses casos por trás dos bastidores com alguns psicólogos, que é a questão do vício em pornografia e também o vício em jogos. Você pode falar um pouco para a gente a respeito sobre de como que o que se passa na cabeça dessas pessoas, a que chega a momentos que eu li mensagens das pessoas dizerem assim, eu não quero, não é uma vontade, mas eu preciso fazer aquilo, no caso a pornografia, como se fosse algo ali para descarregar que já chegou a ser além do nojento. Então as pessoas vão tipo subindo de níveis e graus a ser até coisas com animais. Isso eu li, tá? De casos assim bem pesados. Vai aumentando a necessidade, né, de estímulo. A pornografia e o jogo são apenas dois exemplos de uma coisa que em comum tem-se a compulsão, né? A compulsão é aquela ação que a gente faz compulsivamente mesmo sem querer. A gente não consegue não fazer, né? Então, entra aqui na compulsão, desde coisas simples, por exemplo, de pegar o celular. Tem gente que, sem nem perceber, tira o celular do bolso e olha, nem sabe por quê, né? Ou até mesmo, o celular é uma máquina de compulsão, né? TikTok, a pessoa fica passando o TikTok ali de horas, 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 nem percebe o dia passar. Isso é uma compulsão, né? Jogo pode ser tanto jogo de celular quanto jogo de aposta, né? Tudo é compulsão. A base de tudo isso é a desregulação da dopamina, né? A gente sabe disso, é aquela busca por prazer que a gente tem. A gente tem que lembrar, quando a gente reconhece a nossa própria compulsão, perceber que isso está nos causando um prejuízo na nossa vida, né? A gente tem que observar aonde que a gente está colocando a nossa dopamina, porque a gente tem um limite, a gente tem uma quantidade de dopamina que a gente gasta no dia, né? Se a gente conseguir lutar contra o tédio de uma maneira estável, pacífica ali, conseguir desempenhar nossa função, por exemplo, no trabalho, no estudo, né? A gente está vencendo a compulsão. Se a gente for lá e gasta toda a nossa dopamina na pornografia, masturbação, jogo, a gente está perdendo uma oportunidade, está perdendo energia ali, né? Só que essa desregulação, muitas vezes, ela está além da nossa capacidade. Às vezes, aí entra a questão patológica, né? Por mais que a pessoa tente, ela não consegue. E às vezes está justamente no outro neurotransmissor, que é a serotonina, que é a que causa ali a depressão, a ansiedade, né? Quando está em baixa. Às vezes essa desregulação da serotonina vai desregular a dopamina também. A gente tem o exemplo mais forte que eu consigo pensar em compulsão é da cocaína, porque a cocaína ela é praticamente idêntica à dopamina. Quando a pessoa usa cocaína, ela vai direto lá. Então, a partir do momento que a pessoa usa cocaína, né, ela nunca mais vai ter um estímulo tão forte quanto aquela experiência. Então, ela vai estar sempre buscando aquilo que foi o ápice do prazer, da delícia, do bem-estar, que é aquela primeira vez que a pessoa usou a cocaína, né? E a partir do momento que a pessoa começa a usar a cocaína regularmente, né, a nossa dopamina endógena ela praticamente diminui e cai a zero. Então ela só vai conseguir se manter viva usando cocaína. Daí entra a questão da abstinência, né? Tudo aquilo que causa a partir disso. Entendi. Doutor Luigi, sobre esses detalhes aí, como você trouxe, por exemplo, da pornografia, por exemplo, você diria então que seria interessante, às vezes, um homem que está vivenciando isso de forma muito abrupta, agressiva, que está realmente prejudicando a vivência dele, até mesmo a atividade sexual com a sua parceira, de ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico ali junto? Claro, psicológico, porque a gente consegue ali observar e agir na questão comportamental, né? Ajudar a pessoa a ter estratégias de lidar com aquilo, né? Identificar e agir sobre a base daquilo, a causa daquilo, da que está vindo isso, né? Mas às vezes é necessário medicação,
né? Porque às vezes a pessoa está num nível de depressão que não se percebe. Ele não tem tristeza, ele não tem pensamento de morte, ele não tem alteração no sono, mas está manifestando só na compulsão, né? Porque é a única maneira daquela pessoa conseguir segurar aquela dopamina, aquela serotonina, por exemplo. Então, às vezes, a medicação está indicada ali. Sobre esse detalhe que você trouxe da medicação, né? Eu digo que a medicação para mim antes era uma coisa e agora é um outro exemplo. Antes eu achava que ela era como se fosse um demônio, um monstro, algo que fosse me controlar e que fosse inibir as minhas emoções Você lembra o felizes. que você pensava sobre a medicação? O que você imaginava que fosse acontecer contigo? Exato. Eu pensei assim, vai me inibir as minhas emoções felizes, eu vou ficar apagada, eu vou ficar como se fosse um vegetal. Era essa a minha cabeça e que também fosse mudar a minha personalidade. Foi isso que eu entendi com a questão da medicação. E como é que você ficou depois? Depois, o que foi que eu entendi? Eu olho que é como se fosse um anjinho que pega na minha mão e me ajuda e fala assim: eu vou te sustentar aqui até você conseguir cuidar da sua cabeça e depois eu vou embora. É esse o entendimento, se eu pudesse dizer. É como se fosse uma mão amiga. Eu digo que hoje a medicação é como se fosse uma mão amiga. É algo que ela vem ali pra silenciar aquele botãozinho que tá ali desesperado, para que eu consiga trabalhar as minhas emoções, dessa camada, a questão psicológica, para que depois chegue o momento de fazendo ali o processo de ajuste de medicação ou até mesmo ali a questão do desmame. É realmente para controlar algo que está prejudicando tanto a carreira, quanto a questão de relacionamento, quanto a questão também para manter rotina, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma rotina extremamente muito bem ajustada. Só que por conta dessas emoções, ela estava atrapalhando os meus objetivos e metas futuras. Então eu digo assim que o momento que a gente tem que parar para pensar na medicação para tomar é tipo, você tem o conhecimento que você precisa para fazer suas coisas. Você fez toda uma organização. Você está dedicando a sua vida ali. Eu parei de beber, eu não tenho vício nenhum de nada. Uma rotina 100% ali voltada a um crescimento pessoal. E tá tendo embate e você tá lutando contra você mesmo. Só tinha eu lutando contra mim mesmo. Aí é a hora de você baixar a guarda o quanto antes e ir buscar a ajuda de um psiquiatra. E claro, como eu falo do Dr. Luigi, foi uma questão muito legal e muito bacana da tua parte, dessa sensibilidade, porque o psiquiatra ele vai simplesmente olhar os nossos padrões. Vai olhar nossos padrões, os nossos pontos, os nossos picos. Para identificar o que pode estar fora do lugar Exatamente, e o o que que pode pode. ser intervido ali, né? E não é um inimigo, uma pessoa que quer medicar a gente para silenciar a gente, porque, infelizmente, em muitos filmes, inclusive, eu assisti um Mas isso é filme. real, tá? Isso tem ainda e existe hoje ainda, Não, eu né? assisti um filme, inclusive antes de tomar o remédio, que aí foi onde me deu umas coisinhas na cabeça, até umas coisas que eu pensei, que isso talvez as pessoas pensem, e eu tô me sentindo até confortável de abrir sobre isso, porque eu falo, gente, precisa de pessoas que tragam sobre isso. Semana retrasada eu assisti um filme que tinha um episódio lá de pessoas que estavam tomando remédio, que as pessoas estavam colocando remédio realmente para inibir o sentimento mesmo, só que de umas dosagens bem absurdas. Que filme era? Lembra? Aí, é um filme muito antigo. Eu vou achar o nome desse filme, depois eu vou até colocar aqui assim, eu vou colocar aqui. Eu vou achar o nome desse filme. E aí, a moça, a mãe tinha falecido, ela queria, como se fosse com aqueles pensamentos suicidas, de se matar também. Levemente ela sentiu aquilo, porque ela tava com a mesma questão da mãe dela. E aí, levaram ela pra dentro de um hospital lá, que é como se fosse pra cuidar dela, e o irmão dela foi pra lá. E aí eles davam umas medicações para as pessoas mais pesadas. E claro, no filme eles depois colocam a pessoa no estado como se fosse zumbi, só para dramaticar um pouco mais. E aí, quando eu tava vendo esses meus comportamentos, eu fui jogar no Google e fui jogar no YouTube, que inclusive é uma coisa que eu queria até trazer para as pessoas aqui. Não saia jogando as suas coisas no Google e no YouTube. Pra quê? Eu tive 10 a 15 minutos de surto e não sei o que. Eu olhei pra minha namorada e falei, será que eu vou ter que ir precisar me internar? Será que alguma coisa não sei o que? Será que... E a cabeça começou a vir com mais coisa. Porque, principalmente, o que acontece? A internet, por mais que ela tenha muita informação muito boa, a informação que a gente precisa ter é do profissional que está tratando a gente. Que é isso que eu notei. Então, os filmes, eles assustam muito a nossa cabeça. As outras pessoas, principalmente com critérios religiosos demais, ficam dizendo que a gente é doido, que a gente é maluco, que não sei o quê, que é falta de Deus, que tem que orar mais. E até mais na Bíblia eu tinha me agarrado mais por conta O disso. preconceito é muito grande ainda hoje em Muito. dia, né? A internação psiquiátrica, por exemplo, é uma coisa que tem muita fantasia, né? Daquela antiga imagem do manicômio, né? Das pessoas presas, camisa de força.
E, de fato, isso é história, né? Isso ocorria realmente, né? As pessoas eram presas, né, em determinados lugares como uma questão de limpeza social, né? Aos poucos, a psiquiatria, ela foi má nesse sentido porque foi usada, né, para sossegar aquelas pessoas que incomodavam, né? Mas ela também foi as pessoas que foi a psiquiatria que eliminou aquilo lá, porque a partir do momento que começaram a surgir os novos antipsicóticos, as novas medicações, aquelas pessoas começaram a melhorar. Então, hoje não se precisa mais prender pessoas em instituições para tirar da sociedade, elas têm tratamento, né? E atualmente, se considera assim, dos anos 70 para cá, a quantidade de medicação e as tecnologias novas que vieram são completamente diferentes. Completamente diferentes. A psiquiatria de 20, 30 anos atrás não é a mesma de hoje, né? É, hoje tem mais recursos para ser utilizados, né? As medicações elas têm menos efeito colateral, elas são mais seguras. Então, atualmente, isso é uma coisa que eu trabalho, né? É desmistificar essa coisa a psiquiatria como sendo o médico do louco, né? E eu gosto de dizer assim, louco, todo mundo tem um pouco de loucura. Todo mundo tem aquilo que não bate bem ah, uma coisa com a outra, né? Agora, a pessoa sofrer com essa loucura sozinho, ou não conseguir controlar, ou ser rebaixada por causa disso, que está o problema, né? Daí a gente está falando de uma questão patológica. E às vezes a gente deixar essa loucura tomar conta da nossa vida é a loucura em si. Então, às vezes, a gente deixar de tratar, deixar de ter uma vida de qualidade, deixar de ter a capacidade de buscar nossos objetivos, de performar bem, isso seria loucura. Não tratar. Exato. E tem um detalhe que é muito importante sobre essa questão de que eu queria trazer aqui, que isso eu vi com os meus próprios olhos e eu achei totalmente bem complicado. E eu não sei se, claro, se isso cabe à questão até mesmo de acompanhamento psiquiátrico, que é pessoas que têm uma distorção de imagem. Tem tratamento psiquiátrico para as pessoas que têm distorção de imagem, imagem física. Dismorfia corporal. Pessoa que É. se vê no espelho e se acha muito gorda, muito magra. Uhum. Isso é uma coisa complexa, tá? É uma coisa bastante complexa, porque não existe um remédio específico para isso, né? Não existe um remédio para tratar a dismorfia corporal. Mas a questão não da dismorfia corporal em si, mas o comportamento que leva a pessoa a ficar depressivo por conta disso. Vou te explicar um caso que foi muito interessante e que isso, agora como eu estou pesquisando muito sobre o assunto, eu estou vendo e acompanhando também de perto, são muitas mulheres que têm uma desconfiguração dela ali de imagem, que são mulheres muito bonitas. Inclusive, é uma que eu até conversei com uma pessoa bem próxima a mim, ela estava falando de outras amigas dela, aquela pessoa que é aquele padrão mais de beleza. Só que ela se vê muito feia, ela se vê muito gorda e ela estava em um quadro depressivo por conta disso. Acaba que foi entrando para a depressão. Entende? Então, isso não que eu estou dizendo que é a questão da distorção de imagem, mas o que leva, por exemplo, à depressão, a pessoa a desenvolver questões de ansiedade Certamente sobre não isso. é isso que leva a pessoa à depressão, tá? Porque você imagina assim, essa percepção alterada, ela pode vir por diversos motivos. Pode ter sido um bullying na escola, na infância, pode ter sido um pai e uma mãe que colocava ela para baixo, dizendo que nunca estava bonito o suficiente, por inveja de uma mãe, por exemplo, né, que vê a filha bonita e aí diz, olha só que coisa, como você está feia, como você está ridícula, né? E isso vai criando uma marca naquela pessoa que vai se sentindo insuficiente. Uma dos aspectos é a aparência corporal, mas isso vai desde a capacidade de fazer alguma coisa, né? Sei lá, de falar em público, tá? Tem gente que tem o trauma como se fosse uma percepção alterada da sua capacidade de falar em público, né? Agora, a pessoa deprimida, ela, ela vai ter um senso de si mesmo bastante empobrecido. Ela vai ter uma baixa autoestima. Então, se ela já tinha uma percepção alterada do corpo, ela vai ter muito pior. E aí vem muito mais à tona. E aí que a pessoa entra naquilo, por exemplo, na anorexia,
né? Ou compulsão por exercício físico, né? Porque assim como tem para mais, tem para menos, né? Tem muita gente que está ali usando esteroides, bomba e estragando sua saúde, né? É, treinando compulsivamente, né? Em busca de uma imagem corporal específica, que nunca vai chegar, nunca vai estar completamente suficiente, né? Isso tem mais causas patológicas por trás, né? Nossa, tanto pro lado do extremo do emagrecimento, quanto também pro ganho, né? Uhum. Que absurdo sobre isso. E esse detalhe que você trouxe da depressão, porque quando a pessoa ela tá com depressão, ela costuma ali previamente, cada vez mais acredito eu, que ir se isolando, querer ir se fechando ali das pessoas. É, quando a pessoa ela tá ali com aqueles leves sinais de depressão, onde são as primeiras coisas que são impactadas ali na vida dela, que são sinais que ela já precisa ter aí como um alerta ali para ela? Ó, reconhecer os próprios pensamentos é uma coisa mais difícil para uma pessoa comum, né? De entender que aqueles pensamentos não deveriam ser assim. É uma sensação de culpa, de vergonha, de baixa autoestima. Mas o que geralmente aparece primeiro, né, é a alteração no ciclo de sono. Tá? A pessoa tem ou mais dificuldade para dormir, ou um sono agitado, ou sonolência durante o dia. Começa a estragar a rotina da alimentação também, porque a pessoa passa a comer a mais ou a menos, né? Ela passa a ter menos vontade de fazer as coisas, ou passa a ter menos prazer em fazer aquilo que antes ela gostava, né? Passa a se socializar menos. Então, são todos sinais assim que vão aparecendo aos pouquinhos, a pessoa acha que está normal e não vê, porque é uma doença silenciosa, né? A depressão. Ela é muito, muito sutil, né? Eu acho que é isso aí, né? Os principais sinais que vão aparecendo, né? Sono, alimentação, a questão de socialização, a vontade de fazer as coisas, a energia, o nível de energia que a pessoa tem, o nível de interesse e prazer que a pessoa tem. Sentir-se feliz ou sentir-se triste é só um dos aspectos da depressão. Entendi. E dentro desse contexto da depressão, um outro fator, né, que já ir para uma pegada oposta é o burnout, por exemplo. Que hoje, essa questão de ser o workaholic, de produzir, de trabalhar, de ficar ali 12, 13, 14, às vezes até 18 horas trabalhando, que foi algo muito romantizado e depois, principalmente dessa era do digital, que veio todo mundo falando que isso, de faturar 1 milhão, infoprodutos, isso e aquilo, vai crescer, aquilo ali realmente é uma coisa muito, como que eu posso dizer, bem complexa para as pessoas e todo mundo parece que vive numa jornada para alcançar isso. Só que durante esse processo tem muita gente que está tendo aí agora burnouts. Então eu queria entender assim como que funciona o tratamento psiquiátrico para a pessoa que está identificando ali os sinais de burnout ou para a pessoa que já passou ali, que já foi diagnosticada com burnout. O burnout ele é nada mais é que um esgotamento relacionado ao trabalho, né? É quando a pessoa, por qualquer um dos motivos ali, é, exagera na capacidade do corpo e da mente de estar performando naquele trabalho que ela está fazendo e ela acaba adoecendo. É quando queima, né? Queima os neurônios ali. Principal tratamento para isso, primeiro, é o afastamento, né? A pessoa precisa do descanso, precisa se afastar, depois reavaliar se aquele trabalho, de fato, faz sentido a pessoa retornar ou não, né? Agora, entrar com medicação muitas vezes não é nem necessário, porque o burnout é uma coisa bem pontual e curta, né? Aguda. Melhora aí em pouco tempo e não necessariamente vai evoluir para um quadro depressivo que vai precisar de um tratamento, por exemplo. Perfeito. E tem uma outra situação que isso já não é a segunda, foi várias até durante essa semana.
acompanhando em questão de acompanhamentos de pessoas que estão passando por psicólogos, que são pessoas que cometem uma traição, uma gafe muito pesada dentro do relacionamento, que a outra pessoa ameaça a pessoa de largar ou separa, e aquela pessoa começa a entrar naquele pico de querer fazer uma besteira consigo mesmo, de suicídio, e parece que tá morrendo ali por dentro e tudo mais. E aí eu identifiquei que, inclusive, até minha sogra como psicóloga, faz o encaminhamento dessas pessoas para psiquiatras quando estão nesse momento de euforia da pessoa tá ali desesperada, não consegue comer, não consegue dormir, não consegue trabalhar, tá em transe ali querendo fazer uma besteira com sua própria vida. Isso são vários casos. Então eu queria saber como é que funciona assim para essa questão psiquiátrica quando a pessoa já tá nesse momento ápice ali de tá até pensando besteira. Identifico duas questões aqui, né? Porque tem aquela pessoa que o funcionamento dela de vida habitual é esse vitimismo, por exemplo, e ameaça que vai ou matar ou se matar, né? É, Isso, quando a gente fala da personalidade, né? Tem pessoas que são assim, que é o jeito que ela tem de lidar no relacionamento. Chamar atenção. Agora, você imagina uma pessoa que nunca foi assim, de repente ela começa apresentar sinais de depressão, a pessoa que está com ela, ao invés de compreender, às vezes se sente frustrada também e resolve sair da relação e a pessoa daí começa com esses pensamentos suicidas. É um caso diferente, porque a pessoa não era assim antes, ela está assim naquele estado. A gente fala mais um quadro depressivo, né? Então, precisa ter essa diferenciação, né? Agora, o que a gente tem que sempre lembrar é que mesmo a pessoa com um transtorno de personalidade, ela também se mata, de verdade. Não é só o depressivo que se mata. Às vezes ela ameaçando, ela vai lá e faz. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre valorizar como um sinal de que opa, alguma coisa essa pessoa está precisando de uma ajuda, está precisando de um olhar, uma atenção para entender o porquê que ela está precisando fazer aquilo. Dá para compreender? Entendi. Nossa, essa eu não sabia. Porque ninguém quer se matar. É uma coisa antinatural, é uma coisa que toda tentativa de suicídio, ela também é um sinal, ela é uma forma de chamar atenção. Mas às vezes é chamar atenção para uma coisa que nem ela sabe o que é. É um sofrimento interno. Entendo. E pegando agora sobre essa questão que você trouxe de sofrimento, um assunto que eu quero trazer também bastante aqui, sobre como que os pais estão lidando com os filhos agora com esse momento de autismo, por exemplo. Que além de ser identificada a criança, eu falo isso porque eu tenho um sobrinho que é autista e a minha irmã sofreu muitos impactos quanto a isso, em questão psicológica, em questão dela como pessoa, assim, de diversas formas. E eu acredito que depois que a minha irmã passou por isso e a gente está vivenciando isso na família, eu vi que não é só um tratamento para a criança, mas também é um tratamento para os pais, certo? E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, explicasse um pouco como que funciona esse processo desde a descoberta do diagnóstico, como que você lida com isso com o pai da criança e também o acompanhamento com a criança. Eu acho bastante, para mim é um tanto curioso quando eu paro para pensar nisso, né? Porque atualmente a maioria dos meus pacientes são crianças autistas com seus pais, né? O primeiro ponto é que eu muito pouco olho para a criança e maior parte da energia, do tempo de consulta é para os pais, né? Porque a gente faz um diagnóstico ali, tá, fez o diagnóstico, é assim, vai precisar de estimulação, vai precisar disso, tudo aquilo. Agora, pais, como é que é para vocês lidar com isso? O que falta de recursos mentais, o que falta de conhecimento que dá para ser ajudado nesse sentido, né? Às vezes a criança precisa de medicação, às vezes não. Outra questão Uma questão de como que eles se sentem, eu falo assim porque é, passa por é, uma é situação psicológica bem puxada, né? Porque o pai às vezes tem um filho e quer que o filho seja uma criança ali saudável e tudo mais, e eu acaba fico que pensando que a primeira coisa que é um choque, né? Quando a maioria dos pais que vêm para diagnóstico, trazendo os filhos para um diagnóstico, faz o diagnóstico, né? Eles às vezes até percebiam que tinham algo diferente, ou depois que tem o diagnóstico, meu Deus, eu sempre percebi, mas eu achava que ia normal, achava que ia passar,
né? E tem muita criança assim que é muito visível de que é um autismo, e às vezes a criança vai fazer o diagnóstico ali nos 15, 16 anos, por exemplo, que os pais nem se tocaram, nem se atentaram de que podia ser autismo, né? E essa criança sofre muito na escola durante muitos anos, né? Às Claro, vezes, questão de claro. ser diferente. É uma pressão por ser igual a todo mundo, é a questão do bullying, é a exclusão dos círculos sociais, é, muitas questões, né? Mas eu acho curioso porque eu cheguei a fazer um e-book, né, um livro para pais de autistas, passando todas aquelas dicas que eu identifico, assim, que os pais geralmente trazem, que são dicas básicas de como cuidar, como entender o autismo, né? E mesmo tendo escrito o livro, a impressão que eu tenho é que eu não sei falar sobre isso, eu não sei o que dizer, eu não sei como ajudar um pai, porque cada pai de autista vai ter suas dificuldades. É uma coisa completamente diferente um do outro, de como aquela criança é e as dificuldades que aqueles pais passam, O né? livro, por mais que ele seja informativo, ele não dá para abraçar todos por conta das particularidades, né? Então, no caso, é realmente esse atendimento. Eu digo que é interdisciplinar, né? Que é com você em conjunto, às vezes tem psicóloga participando, nutricionista. Como que é esse processo de acompanhamento e acolhimento das crianças autistas? No meu caso, né, a consulta, a consulta ela é uma sessão de avaliação e tirar dúvidas, né? Porque é, o pai traz a criança, por exemplo, para avaliar, para ver se é autismo mesmo, né? Ou às vezes para ver se existe um tratamento, se precisa algum tratamento específico, e para tirar dúvidas sobre o que acontece com aquela criança, o que é passível de ser mudado, o que não é, como lidar com determinada ou outra situação, como funcionam as medicações e quando utilizá-las, né? É muito personalizado o tratamento para o autista. Agora, o que a gente sabe é que o autista ele precisa principalmente de ajuda, né? A gente fala de nível de suporte, ele precisa de suporte, ajuda. Quem está mais perto daquele autista, geralmente são os pais e são as pessoas primeiras a dar suporte. Então, é eles quem são as primeiras pessoas a receber tratamento, tá? Porque o tratamento é entender e lidar com aquele autista. Você passa questões estilo comportamentais como se fossem atividades diárias que o pai faça com os filhos, como é que né, na prática ali, por Eu, no exemplo? máximo, incentivo, né? No máximo, incentivo. Por exemplo, uma dúvida que veio lá, a questão da arte, né? Muitos pais não sabem que o autista, como ele tem uma dificuldade de comunicação, principalmente verbal, ele ainda assim tem um mundo interno. E toda pessoa, todo ser humano, ele precisa externalizar aquele mundo interno, mostrar o que é estar naquele corpo. Como a criança não consegue falar e explicar quando está sofrendo, ela vai agir com sintomas, com crises, com comportamentos, com as estereotipias, e muitas vezes ela consegue canalizar isso para a arte, por exemplo, ou para o trabalho, mas a arte que é muito comum, que é ali que ela consegue colocar a vivência. Então, muitos autistas ali, todo autista vai ter algum dom, tá? Todo mundo tem alguma coisa que se sobressai, ou é na música, ou é no desenho, ou é na escrita, alguma coisa geralmente é identificado, né? Que pode ser benéfico e é para aquela criança, para aquela pessoa autista, ela é essencial. Ela precisa. Isso é uma dúvida que os pais, não é uma dúvida, eles não sabem disso, né? Eles acham que aqueles desenhinhos que o autista faz lá num livrinho e tal, não tem um valor, não botam muita atenção naquilo. E às vezes é aquilo lá que está toda a vida do autista. Nossa, que interessante. É, dentro desse contexto do autismo, tem um assunto que eu vi que, inclusive, esse assunto até me pegou um pouco depois, é porque os pais vai ter um momento que eles vão ficar de idade e essas crianças autistas, já sofrem com essa antecedência do e quando eu for, quem vai cuidar do meu filho?
Uhum. Já te levaram a esse questionamento em consulta por esse medo depois de cuidar? Porque eu falo que eu já vi algumas pessoas autistas falarem sobre isso. Tem, né? Existe, e isso é real, né? Porque tem muitos autistas que tem determinado todo tipo de nível, né? Desde o do autista que é quase normal até o autista que é muito grave, que precisa de muita ajuda, muito suporte. Então, nesse ali, que é muito pouco autônomo, de fato é um problema. Se o pai, a mãe, o cuidador morrerem, por exemplo, ficar sem a pessoa para estar ajudando, é uma preocupação real. Às vezes acontece, e às vezes acontece, por exemplo, um acidente trágico ali, os pais morrem. Não precisa nem ser autista, pode ser uma criança, tá? Ficar órfã. Às vezes é o Estado quem tem que estar tomando conta. Vai para um abrigo, vai... Então, é claro, são situações que a gente evita até de pensar sobre, né? Mas, de fato, é uma realidade, né? É natural a pessoa se preocupar com quem que vai cuidar do meu filho quando morrer. Exatamente, é bem complexo esse detalhe. E uma outra coisa que eu ia falar que, além da questão de crianças com TDAH e autismo em conjunto, como é que funciona para essa questão? Porque, assim, eu trouxe até o exemplo, né? O meu sobrinho, além do autismo, ele foi diagnosticado semana passada, se não me engano, com o TDAH, porque o autismo já tem bastante tempo, e o TDAH em conjunto. Então, ao mesmo tempo que é uma criança que é um pouco assim, mas é muito agitada. Como que você direciona os pais quando já tem esses dois diagnósticos? Que parecem ser opostos, né? Pelo leve entendimento que a gente tem, que um é mais recluso e o outro é mais à frente, assim. Mas como que você direciona sobre Eu esse achei caminho? interessante você falar quase opostos, né? Porque no meu entendimento eles são praticamente a mesma coisa. Sério? Autismo e TDAH, se pegar o livro de psiquiatria, eles vão estar no mesmo capítulo, um do lado do outro. Porque são os dois dentro do transtorno de neurodesenvolvimento. Nada mais é que aquela criança que vai se desenvolvendo, vai criando aquele sistema nervoso, né, aquele cérebro, nesse processo são infinitos motivos ali que pode dar alguma alteração nesse crescimento. E dependendo da área onde for afetada, vai ser um ou vai ser outro. E geralmente tem os dois. Então, é coisa mais comum ter um autista que vai ter algum nível de TDAH, o TDAH tem algum nível de autismo, entende? Porque a única diferença é uma alteração no desenvolvimento ali de uma ou determinada outra do cérebro. O TDAH, nessa parte onde faz a autorregulação, né, responsável pelo nosso foco e motivação e impulsividade, e o autismo, aonde está mais relacionado à comunicação e socialização. Perfeito. E, doutor Luiz, eu queria também trazer um assunto que eu acredito, assim, que é muito em alta e agora eu estou em muito contato com essas pessoas que são empresários, que inclusive tenho amigas até próximas a mim, que precisam tomar conta ali de 10, 15, 20 funcionários, altos números de faturamento, que realmente aquela pessoa, ela está no momento que ela não pode adoecer porque é muita carga de responsabilidade para essa pessoa e, assim, várias pessoas até próximas a mim estão tomando, né, passando por processo de tomar medicação e tudo, estão cuidando, inclusive conversei com algumas delas e essas pessoas até me trouxeram, depois que eu identifiquei a minha, eu fui conversando a conversar, sabe, parece quando você identifica um problema e você vai conversando, aí outra pessoa já toma, outra já toma, aí você vê, não tô sozinha. Então eu identifiquei muito disso, dessas pessoas que são empresários que estão passando por fortes impactos, às vezes por questões de financeiro da empresa, às vezes por problema de processo de colaboradores, estão indo muito para os remédios, né? Que acabam ali, às vezes, fazendo por uso de conta própria, sem passar ali por um psiquiatra. Então, eu queria que você falasse assim, um pouco sobre esses empresários que passam por essas grandes responsabilidades que realmente mexem muito com o sistema nervoso, que são ali meio que ainda travados com essa questão do acompanhamento psiquiátrico. O quão que é importante de ter o acompanhamento psiquiátrico vivendo esses momentos. Hoje o que a gente tem mais comum é aquela pessoa que usa o Venvance, né? Que é um estimulante, é uma anfetamina. Então a pessoa vai ficar a mil, vai ficar ligada, ela vai ficar esperta, ela vai ficar mais rápida, mais ativa, mais produtiva, tudo de bom, né? Só que é óbvio que a gente está forçando uma máquina que não foi feita para ser daquela maneira, né? Então, a pessoa usar continuamente altas doses de Venvance ali vai produzir por um tempo, vai sempre terminar num burnout ou numa depressão ou num quadro que a pessoa em algum momento vai colapsar, né? Então, se ela
se ela tomar a Venvance ali naquele período e ok, perfeito. É uma ferramenta que a pessoa tem para estar tirando o máximo daquela situação. Vai estar sempre trocando uma coisa por outra, né? Sempre vai ter algum prejuízo, né? Para a saúde ou não, né? Ou às vezes no relacionamento, na família, o que for. Agora, a pessoa usar isso continuamente, que daí que eu vejo que está o problema. Usar altas doses sempre nessa busca por desempenho, né? Mas então, assim, hoje eu vejo, né, que tem muitos profissionais que, depois, né, principalmente da parte da pandemia e tudo, começaram a normalizar mais ainda essa questão da saúde mental, tanto com os psicólogos quanto com o psiquiatra. Então, seria de extrema importância, assim como um empresário tem um acompanhamento com o psicólogo, ele ter com o psiquiatra, mesmo não passando por um processo de precisar, por exemplo, tomar medicação, mas para que ele consiga criando processos de corregulação ou tá ali criando um processo preventivo, não é, para não chegar a tomar alguma coisa, ou pelo que eu vejo também, se precisar ser algo com um direcionamento. Porque esse detalhe que você falou foi muito importante, porque isso do Venvance, eu fui procurar um dia que eu estava muito cansada, porque eu precisava produzir, e me falaram, já tem uns 2 anos. Toma um Venvance que você vai produzir incrivelmente. E aí eu fiquei 3 dias com aquilo remoendo na minha cabeça. Fui, tomei um Venvance. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu produzi tudo como uma máquina. Eu fiz o que eu não fazia em 10 dias, eu fiz em 1. Saí o dia vitoriosa. Meu Deus, que coisa incrível. Descobri a máquina e tal. No outro dia, foi uma depressão tão... E minha foi rápida, não foi tipo várias vezes. Não deu nem tempo de tomar outra. Foi uma depressão tão triste, tão triste, tão triste. Aquela sensação de querer morrer, de querer sumir. Que eu nunca mais, quando falava em Vance, eu saio correndo. Então, esse é um fator porque a gente é como se fosse uma bombinha relógio. A gente nunca sabe como vai bater no corpo de cada um e de que forma que vai ser. E essa bomba uma hora vai estourar. Ou vai ser rápido, como por exemplo essa situação que me aconteceu, ou vai ser algo que pode acarretar mais lá na frente, né? Você falou desse acompanhamento que deveria ter nas empresas, né? Isso é uma coisa bem atual. Hoje tem a INR1 que fala que é uma norma bem recente, isso nos últimos poucos meses, que agora as empresas vão ter que se adaptar a uma norma e um acompanhamento. Não sei como vai funcionar isso em detalhes, mas para cuidar da saúde mental dos funcionários, né? Eu acho que o meu sonho seria que não existisse o estigma que tem, por exemplo, pegar um afastamento por depressão, assim como tem por pedra na vesícula. Os dois são doenças. Os dois não dependem daquela pessoa. Então não deveria existir esse tabu, né? Agora, o que geralmente acontece, a pessoa tem um problema de saúde mental, ela vai sofrendo sozinha, vai sofrendo quieta, porque não pode contar, não pode falar. É uma coisa muito pesada ainda, né? As pessoas julgam, as pessoas não entendem. Mas Exato. todo mundo, eu acho que todo mundo já deve ter passado em algum momento da vida, ou passa, que pensa assim, eu não estou bem para trabalhar, mas eu vou porque eu preciso. Imagina se todo mundo tivesse essa capacidade de, opa, eu não estou me sentindo legal, é melhor eu me afastar para minha saúde. E as empresas estão vendo justamente isso, que vale a pena eles detectar isso antes que aconteça, porque minimiza o problema. Inclusive, até uma coisa que eu iria te falar aqui, inclusive eu estou trazendo isso para os outros profissionais da área da saúde, mas isso está sendo bem importante porque eu fui atendida por um psicólogo na semana retrasada, porque eu sou uma pessoa que sempre estou em busca de tudo. E aí, ao final dele, o psicólogo Fernando, ele me falou assim, Vitória, eu comecei um trabalho diferente. Eu falei, como assim? Aí ele me apresentou todo um portfólio dele, que é uma apresentação corporativa, que ele faz acompanhamento dentro da empresa, contratos com uma pegada bem high ticket, depois eu te explico um pouco mais sobre. E aí ele fica fazendo aquele acompanhamento de manutenção dos colaboradores. Por quê? O valor que o empresário tem que tirar do bolso dele para demitir é altíssimo de um único colaborador. Que compensa muito mais ele pagar um psicólogo que vai estar fazendo o acompanhamento contínuo daqueles colaboradores, como se fosse aquela espécie da escola, lembra da escola que tinha uma psicóloga, só que, claro, uma psicóloga para 1.000 alunos. Só que isso é adaptado para dentro das empresas, justamente para fazer uma contenção de danos. Então, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, várias empresas que são voltadas para
essa questão de construtora, estão fazendo isso com todos os colaboradores de lá, já fazendo esse processo de contenção. E aí não tem ninguém falando isso da questão do psiquiatra ainda. E é interessante porque a pessoa, quando a gente agora é muito normal falar, eu vou no psicólogo. Mas não é normal você falar, eu vou no psiquiatra, vou buscar. Então, eu acho que isso precisa ser algo organizado e apresentado para outros empresários como um todo para trazer isso em xeque. Por quê? Saiu um vídeo do Thales Gomes, não sei se você conhece esse empresário, Thales Gomes, que é um empresário e 30 demitidos. E esse vídeo agora está com mais de 3 milhões de visualizações. E ali tem várias pessoas, é claro, várias pessoas ali que realmente estavam em situações mais questões de probleminha para trabalhar, e ok? Só que tinha uma ou outra mulher ali que estava trazendo a questão do impacto emocional como ela estava. Que ela teve a depressão e que ela teve um burnout e que ela passou por uma situação que ela precisou ficar afastada. E quando ela voltou para a empresa, o pessoal ignorou ela. E ela, mesmo sendo uma baita profissional, meio que desmereceram ela. Então, assim, todo episódio que eu assisti, eu achei, assim, fui muito a favor do empresário. Só que quando foi para olhar para essa parte mental, eu falei, poxa, me doeu ali para um lado que eu falei, não, eu trabalho para mim mesmo, eu sou eu mesmo. Se eu ficar mal ali, eu consigo ficar reclusa uns diazinho, resolver e tal, beleza. Mas e uma pessoa que é uma excelente profissional? Ele simplesmente é altamente descartável. Só que essa pessoa ficou convivendo com isso dentro dela durante muito tempo, porque não podia falar para o chefe, não podia falar para outra pessoa, porque tem aquela coisa assim, que eu escutei a vida toda. Filho de pobre não tem problema psicológico. É só coisa de rico. Filho de pobre não tem tempo para ter problema psicológico, tem que trabalhar e tudo. Então, essa frase foi uma frase que eu replicava para muito tempo. E eu sempre usava assim: eu sou muito casca-grossa, porque eu vim de baixo, não sei o quê. Então, quem tem problema psicológico é só quem é filho de rico. Isso foi uma coisa que foi colocada na cabeça. Então, essa pessoa que vem nessa parte de baixo fica nesse sofrimento. E como tá tendo esse processo para esse psicólogo que ele me mostrou, tem um PDF e tudo, eu falei assim, nossa, que incrível. Isso precisa se popularizar. Tanto com o psiquiatra, quanto com o psicólogo. Sabe? Eu achei um trabalho sensacional. Nesse sentido, eu acho que a empresa dá acesso médico, São contratos. Isso já se sabe que é lucro para a empresa, né? Ele ter os funcionários saudáveis sendo acompanhado, né? Agora, a psiquiatria é uma especialidade ainda muito rara, né? Tem muito pouco E psiquiatra. tem um outro detalhe também bem importante que eu vou te falar, que isso é mais benéfico para a empresa, porque eu tenho algumas outras mentoradas que são médicas, que atendem, por exemplo, pessoas que vêm de convênio, essas coisas que a empresa fornece, aqueles atendimentos ali curtos de 15, 10 minutos. E elas mesmas me traziam, elas falam assim, eu não vejo a hora de parar de fazer isso, porque só isso a gente não consegue causar impacto nenhum na vida do paciente. Não tem como o paciente te traz uma coisa, às vezes você precisa prescrever uma coisa, você não consegue agir com profundidade. E a partir do momento que você é contratado por uma empresa, você acompanha, é um contrato de muitos meses, que você está acompanhando ali aqueles colaboradores, que você está realmente verificando, que você vai realmente conseguir passar pela empresa do tipo, para o empresário. Não, essa pessoa aqui tem plena capacidade de fazer tudo, ela realmente não está querendo fazer. Ou, essa pessoa aqui, ela está com determinado X problema. Por exemplo, contratos de R$14 mil. Existe uma especialidade que é a medicina do trabalho, que olha justamente para isso. Por exemplo, numa empresa, qual é o tipo de adoecimento que aquilo causa, né? É uma coisa muito fácil de se imaginar. Aquelas pessoas que trabalham embarcado, né, em alto mar. A prevalência de adoecimento ali é muito maior de saúde mental, porque a pessoa fica lá, isolada, privada por às vezes 3 meses, sem poder voltar à terra, sem poder ver a família, né? Então, tem que ter um acompanhamento bem mais próximo ali, né? Só que a medicina do trabalho, o que geralmente a gente tem é o que é? Quando a pessoa vai fazer o admissional e o demissional. Faz aquele exame rapidinho, como é que é o teu nome, bota aqui, tá apto, não apto, afastamento. Isso que geralmente é feito, né? Mas isso, as empresas estão vendo que não vale a pena, né? Ela precisa ter aqueles funcionários trabalhando adequadamente bem. Exato. E um detalhe bem importante que eu acho que teria que ser de extrema relevância é, além de ter ali os profissionais, mas essas empresas contratarem profissionais, às vezes, para palestrar
para esses colaboradores, para realmente ali, por exemplo, pode ser através de uma videochamada. A minha amiga, que é inclusive uma grande empresária lá de Brasília, Daiane, ela contratou o nosso psicólogo para palestrar ali, para fazer uma videocall com todos os colaboradores, trazendo questões ali de informação. Por quê? Por mais que nós, que tem esse contato assim muito grande com a área da saúde, é muito evidente, tem muita gente que tem muita dúvida, muita queixa, muita vergonha, tem medo de falar para o pai e para a mãe. Por exemplo, todas as minhas questões, eu nunca falei para meu pai e para minha mãe, por quê? Eu vim de uma origem que é mais assim daquilo de, isso é frescura, para com isso. Então, às vezes a gente fica com aquilo ali muito recluso dentro da nossa cabeça. E ali ter profissionais qualificados que passam essa informação, fazendo esse acompanhamento ali, que o trabalho completo com a empresa, eu acredito que vai fazer, assim, realmente uma grande transformação, tanto na vida dos empresários para facilitar esses afastamentos, assim, por questões emocionais. Para a saúde mental ela entrar na empresa, né, não é palestra que vai ajudar. A pessoa que está ali adoecida, por exemplo, assistir uma palestra não vai fazer ela ficar melhor. Não é coach que vai ajudar a pessoa a se motivar mais, não é atividade, aquelas dinâmicas de grupo, não é uma leitura sobre isso, não é um acompanhamento só com psicólogo, com psiquiatra, nada disso. O que vai fazer diferença é mudar a cultura em relação à saúde mental. É a quebra de estigmas, que parte lá do CEO da empresa, de como ele enxerga o que é o adoecimento mental. É muito mais nítido isso quando a própria diretoria ali sabe o que é um adoecimento mental, já passou por aquilo e consegue ver a vantagem de um tratamento, por exemplo. Isso repercute em toda a cadeia ali de funcionários, até o servente, né? Porque entende o valor de manter aquela pessoa num ânimo elevado, né? Com vontade de trabalhar, né? Com um equilíbrio bom entre o trabalho e o lazer, e a família, e as folgas e as férias. Porque a primeira impressão que a pessoa quer, o empresário que é curto e grosso, né, que não observa isso, é trabalhe o máximo possível. Se trabalhasse 20 horas, melhor ainda. Se não precisar tirar férias, melhor ainda. Você fechou aí com chave de ouro. Esse detalhe foi muito interessante, da implementação dentro da cultura da empresa, que isso naturalmente já é passado para todos os colaboradores. Muito bom. Finalizamos por aqui, né, o podcast. Foi um prazer receber você, Luíde. A gente falou aqui de muitas informações, abordamos muitas vertentes e espero que esse podcast sirva aí para muitas pessoas. E até o próximo.